Nos próximos capítulos de Arafta, Mercan vê a reportagem e fica em choque, humilhada diante de todos. Os comentários maldosos continuam, enquanto Atis permanece em silêncio. Nervosa, ela o confronta na sala, perguntando se aquela era a consequência da qual ele havia falado e se foi ele quem fez aquilo. Sem respostas, Mercan se desespera dizendo que sua honra foi atacada e que fizeram isso com a esposa de um Karahan. Ela se sente traída, afirma que estava enganada sobre Atis e o acusa de estar do lado sombrio, como Muzayn e Asli. Decidida a ir embora, Mercan para na porta, chorando. Nesse momento, Atis percebe todos olhando, segura a mão dela e sai com Mercan, deixando o clima ainda mais tenso. Logo depois, Asli chega e vê Atis saindo de mãos dadas com Mercan, ficando confusa e se perguntando como ele ainda pode segurar a mão dela após tudo o que aconteceu. Em seguida, Cemal então coloca tudo em ordem na empresa, dizendo que vê todos se divertindo como se estivessem assistindo a um filme. Ele ironiza, afirma que só ele parece ter trabalho a fazer ali e exige que todos voltem imediatamente às suas funções, encerrando o clima de fofoca e tensão no local. Enquanto isso, na mansão, Nermin estranha o comportamento pensativo de Haidar, diz estar refletindo sobre muitas coisas e afirma que aquele é um dia decisivo, pois pretende descobrir os segredos de Atis. Preocupada, Nermin teme que algo ruim aconteça. Haidar é ríspido e diz que ela só veio pedir dinheiro, mas ele não tem. Nermin responde que sabe muito bem onde conseguir. Quando chegam em casa, Atis permanece pensativo, enquanto Mercan pergunta se ele não pretende dizer nada. Ele retruca questionando o que ela espera ouvir e afirma que a vergonha vai passar e que a raiva com o tempo vai diminuir. Mercan, porém, insiste que precisa saber a verdade. Ela explica que alguém tirou as fotos para parecer de forma que estavam muito próximos, acreditando que foi seguida por alguém com mais intenções. Mercan então pergunta como Atis soube que ela estava lá e quem o informou, chegando a desconfiar que ele tenha mandado alguém segui-la. Atis permanece calado por alguns instantes, em seguida, afirma que não pretende ouvir nenhuma explicação, dizendo que para ela, aquilo que escolher acreditar acabará se tornando a verdade. Mercan tenta explicar o quanto é doloroso não ser acreditada, mas Atis não responde. Revoltada, ela sai do carro. Em seguida, Atis pede a Cemal que acione os advogados, consiga a proibição das fotos de Mercan e mande destruir todas elas. Cemal garante que cuidará de tudo. Em seguida, Atis confronta Muzayn, acusando-a de ter divulgado as fotos. Ela admite sem arrependimento e diz que está satisfeita com o que fez. Furioso, Atis a questiona por causar tanta vergonha, mas Muzayn rebate, dizendo que a culpa não é dela, e sim de Mercan. Atis defende a honra da esposa e lembra que Mercan também é uma mulher e carrega o nome Karahan, afirmando que não foi só ela quem foi humilhada, mas toda a família. Ele acusa a mãe de colocá-lo em uma situação insustentável e pede que ela pare de desrespeitá-lo, mas Muzayn diz que não consegue e não vai parar. Atis afirma que apesar do respeito que tem por ela, existe um limite e avisa que não permitirá que Mercan seja machucada, deixando claro que ela tem sua proteção. Muzayn, por sua vez, afirma que Mercan pode até estar fora do plano de vingança, mas continua sendo filha de Haidar e que seguirá recebendo sua raiva, o que deixa Atis ainda mais furioso. No quarto, Mercan chora ao se lembrar do que aconteceu na empresa e dos comentários cruéis que ouviu, pedindo forças a Deus para suportar a vergonha. Ela enxuga as lágrimas quando Nermin entra e pergunta por que ela está chorando. Mercan fala sobre o artigo cheio de coisas horríveis que publicaram, mas Nermin pede para que ela não se importe, afirmando que as pessoas esquecem rápido. Mercan acredita que tudo foi obra de Muzayn, que tentou arruinar a reputação da família. Nermin a consola, promete vingança quando assumir a presidência e garante que Muzayn vai se arrepender de ter mexido com sua filha, pedindo que Mercan não fique triste. Demet liga preocupada e Mercan, aos prantos, admite que não está bem. Solidária, Demet a chama de querida amiga e que está indo imediatamente ao encontro dela para apoiá-la. Enquanto isso, Muzayn comenta irritada que Atis voltou a proteger Mercan com todas as forças e que mais uma vez ela não cedeu. Asli concorda, dizendo que a mãe fez bem. Muzayn afirma que alguém precisava lembrar Atis do motivo pelo qual ele veio para aquela casa e de quem realmente é Mercan. Satisfeita, Asli conta que viu Mercan na empresa completamente humilhada, querendo que o chão a engolisse e saindo às pressas. Muzayn diz desejar o pior para a filha de um assassino. Em seguida, Asli comenta que encontrou um fotógrafo para a sessão de fotos da família, marcada para mais tarde. Muzayn pede que avise Atis e Cemal para se prepararem e diz que vai providenciar tudo na cozinha com comes e bebidas.
Convicta, afirma que será a melhor foto da família até agora para que todos vejam seu poder e nobreza. Por fim, mãe e filha saem juntas para fazer compras e escolher roupas elegantes para a sessão de fotos. Mais tarde, à noite, Atis encontra Mercan chorando e pergunta se ela está bem, mas ela se recusa a responder. Ele insiste, tenta consolá-la, mas Mercan o afasta, dizendo que ele a machuca e depois tenta confortá-la. Ela desabafa, afirmando que tentou se explicar várias vezes que se sentiu julgada e teve o orgulho ferido, enquanto Atis diz que se importa e lembra que ela mesma admitiu estar errada. Mercan diz que se ele realmente se importasse, não teria ferido seu orgulho nem continuado a machucá-la enquanto ela tentava se explicar. Ela afirma que esperava uma atitude diferente dele, mas acabou profundamente magoada e de coração partido. Atis escuta em silêncio. Enquanto Mercan questiona a falta de confiança dele e desabafa sobre o sofrimento de enfrentar acusações e consequências por coisas que não fez desde que ele entrou naquela casa. Diante disso, Atis acaba pedindo desculpas. Mercan diz que o pedido de desculpas não muda nada e que sabe que ele nunca vai mudar. Ela lembra dos 187 dias que ele mencionou e afirma que apenas espera que tudo acabe logo. Atis não responde. Mercan pede que termine o mais rápido possível e se deita na cama chorando, enquanto Atis permanece em silêncio, refletindo sobre como partiu o coração dela e ao mesmo tempo, sentindo raiva por vê-la naquele estado. No dia seguinte, Haidar se encontra com Nezir e comenta que ainda não conseguiram fazer nada contra Atis, dizendo que ele parece ter 7 vidas e que é preciso derrubá-lo. Eles falam sobre as notícias envolvendo Mercan, que Nezir considera cruéis. Haidar conta que Nermin suspeita de Muzein e acredita que alguém seguiu Mercan, mas Nezir levanta a possibilidade de Atis estar envolvido, o que já causou uma briga entre eles. Decididos a agir, Haidar afirma que esperaram tempo demais e revela que conseguiu uma grande pista, garantindo que naquele dia vai descobrir os segredos de Atis. Em seguida, Nezir é avisado de que o conteúdo foi retirado da internet e percebe que Atis agiu rapidamente mais uma vez. Furioso, afirma que também vai agir com ainda mais rapidez e define o próximo passo. Ele faz uma ligação dizendo ter uma grande notícia, digna da inveja de todos os repórteres, e exige que seu nome não seja citado. Em tom provocador, desafia dizendo que quer ver se conseguirão impedir. Em seguida, envia uma foto de Mercan com Atis e deixa claro que não vai desistir, afirmando que a guerra só termina quando Mercan for dele. Enquanto isso, Nermin entra no quarto de Muzein e começa a mexer em suas coisas. Ela encontra um colar de pérolas, mas é surpreendida por Zera, que a flagra com o colar na mão, que rapidamente Nermin esconde no bolso. Ao ser questionada sobre o que procurava, Nermin disfarça, diz que pensou que Muzein estivesse em casa e inventa que entrou apenas para procurar algodão, reclamando que sem isso não consegue passar rímel sem borrar as pálpebras. Zera aceita a explicação e concorda, dizendo que isso é comum entre as mulheres. Nermin então sai, fingindo naturalidade, enquanto Zera fica com a certeza de que tem um grande trunfo nas mãos. Em conversa com Demet, Mercan desabafa dizendo que ainda não consegue acreditar no que fizeram com ela e que Atis não disse uma única palavra para defendê-la. Demet lembra que, apesar de serem casados, isso é mais no papel e que talvez ele não pudesse agir. Mercan diz que ele destruiu a confiança que ela tinha nele, lembrando que passaram por muita coisa juntos, que ele fez muito por ela e até salvou sua vida. Ela confessa que às vezes um simples sorriso dele a fazia sentir carinho e que no fundo, queria acreditar que ele era uma boa pessoa, mas agora acha que isso foi um erro. Demet tenta confortá-la, dizendo para não se sentir mal, garantindo que tudo vai passar e pedindo que ela não fique triste. Na empresa, Yazar e Zaid comentam a difamação contra Mercan na internet, criticando os julgamentos apressados das redes sociais. Yazar afirma que os responsáveis serão punidos, mas demonstra preocupação com o projeto do Centro de Arte. Eles percebem que Mercan e Atis estão abalados e precisam de motivação para concluir o projeto rapidamente, e Yazar decide ligar para Mercan. Enquanto isso, Mercan se despede de Demet e agradece a visita. Demet diz que amigos servem para apoiar nesses momentos e em seguida a ligação de Yazar lembrando da prévia do projeto e do e-mail enviado. Mercan garante que responderá assim que puder. Demet relembra suas próprias dificuldades, afirma que Mercan é forte e que vai superar tudo. As duas se abraçam, e Mercan encontra conforto e força. De volta à empresa, Yazar comenta que Mercan respondeu dizendo que dará um retorno em breve. Animados, eles comemoram rapidamente e retomam o trabalho com mais entusiasmo.
No jardim, Mercan reflete sozinha, sentindo que não tem mais a quem recorrer. Atis chega e lhe oferece um chá que ela recusa, mas acaba aceitando após insistência dele. Ele pede desculpas pelo que aconteceu e afirma que nunca faria algo assim com ela. Mercan responde que o silêncio dele a machucou, diz que jamais faria algo que ferisse sua honra ou a dele e confessa não entender porque continua sendo alvo de tanta maldade, apesar de tentar se manter forte e não reagir como os outros. Atis permanece em silêncio enquanto Mercan diz que está tentando continuar humana e gentil, mesmo sendo cada vez mais difícil, e garante que não pretende desistir. Atis reconhece que tudo o que aconteceu foi muito difícil para ela. Mercan diz que apesar de tudo ser muito difícil, já enfrentou coisas piores, mas admite que quem mais a está machucando é Atis. Ele permanece em silêncio por um momento e afirma que isso não significa que não esteja ao lado dela. A conversa é interrompida por uma ligação de Demet, avisando que saiu outro artigo sobre Mercan. Ao ler a notícia, Mercan entra em choque ao ver rumores de que seu casamento com Atis é arranjado, fotos dela de noiva sendo expostas e especulações sobre um divórcio próximo. Desesperada, ela chora, questiona como é fácil atacar a honra de uma mulher e cai no chão. Atis tenta consolá-la e promete consertar tudo, mas Mercan, furiosa, questiona se agora ele vai fazer isso, se levanta e sai chorando. Mais tarde, Bera vê Semal e o convida para um chá convite que ele aceita. Durante a conversa, Bera tenta se aproximar, pede para chamá-lo apenas de Semal e diz que gosta dele, sentindo certa proximidade. Eles falam sobre o frio e sobre a cidade natal de Bera. Ao ser questionado, Semal afirma que não é de lá e diz, de forma séria, que não tem família. Bera percebe que Semal é um lobo solitário, reservado e dono de si. Após o chá, Semal vai embora sem prolongar a conversa. Bera comenta que gostou do momento, mas percebe que Semal é misterioso, difícil de decifrar e que não conseguiu se aproximar mais. Enquanto Atis anda nervoso esperando Muzein e Asli, Semal tenta acalmá-lo, lembrando que elas só foram às compras. Atis desabafa que fala, mas ninguém o escuta, e sente que tudo é proposital. Semal sugere que talvez Muzein não seja culpada, lembrando que qualquer um poderia ter tirado as fotos, e que Mercan se tornou alvo da crueldade alheia. Apesar disso, Atis continua agitado até Semal pedir que ele se sente, explicando que aquele estado não faz bem nem para ele nem para Mercan. Semal informa que o advogado já cuida do caso e que as fotos serão removidas até o dia seguinte. Atis confessa que o que mais o machuca é saber a verdade e não poder falar, especialmente ao ver Mercan esperando respostas e recebendo silêncio, ele se cala para protegê-la. Mas vê-la triste parte seu coração. Semal tenta tranquilizá-lo e avisa sobre a sessão de fotos da família marcada para mais tarde, a pedido de Muzein. Atis ironiza o conceito de família, Semal diz que vai se arrumar, e então Atis toma uma decisão. Quando Mercan chega ao quarto, encontra Asli, que diz estar ali esperando por ela. Mercan questiona sua presença, mas Asli afirma que não vai demorar e provoca, dizendo que a máscara de inocência de Mercan caiu e que todos saberão quem ela realmente é. Mercan a acusa de gostar de vê-la difamada e pergunta se foi ela quem entregou as fotos à imprensa. Asli sorri, confirmando indiretamente, e Mercan conclui que só alguém tão cruel poderia ter feito aquilo. Atis chega e escuta a conversa. Mercan questiona por que Asli a odeia tanto, e Asli a insulta duramente. Tomada pela raiva, Mercan dá um tapa em Asli, que reage furiosa. Nesse momento, Atis se coloca na frente, diz que viu tudo e ordena que Asli saia e nunca mais chegue perto de Mercan. Asli tenta se justificar, chora, mas Atis insiste e ela sai revoltada. Sozinhos, Atis pergunta se Mercan está bem. Ela responde que já sabia. Intrigado, ele pergunta do que e Mercan explica que sabia que ele estava em silêncio para proteger a família. Diz que esperou que ele contasse, mas tinha certeza de que ele não diria nada. Atis fica surpreso, em seguida ele revela que desde o começo sabia que ela era inocente. Ele segura o rosto dela e diz que quer lhe pedir uma coisa, se estiver tudo bem para ela. Mercan permanece em silêncio. Enquanto Haidar persegue Fatih pela floresta, grita para que ele pare, mas Fatih continua fugindo. Haidar ameaça atirar e acaba acertando o braço de Fatih, que cai no chão. Ferido, Fatih é confrontado por Haidar, que o acusa de espionagem e o ameaça, exigindo que revele tudo o que sabe sobre Atis. Assustado, Fatih diz que não sabe de nada. Haidar insiste, ameaçando a vida dele e de sua família, e pergunta quem é Atis e se ele tem parentes. Fatih conta apenas que Atis tinha uma irmã que morreu, mas diz não saber o nome nem as circunstâncias, afirmando que ele não tem mais família.
Em um momento de distração, Fatih consegue derrubar Haydar e foge, desaparecendo na floresta. Na mansão, Muzayn espera por Atis para a sessão de fotos, já impaciente com o atraso. Cemal diz que ele estava se arrumando e que já vai descer, sugerindo que comecem algumas fotos enquanto isso. Nesse momento, Atis e Mercan descem juntos, de braços dados, o que surpreende e irrita Muzayn. Cemal fica orgulhoso e satisfeito, enquanto Asli demonstra claramente que não gosta da cena. Mercan se mantém próxima a Atis, quase se escondendo atrás dele. Em voz baixa, Muzayn questiona o que ela está fazendo ali, enquanto o fotógrafo pede que Atis vá para o centro com a esposa e que Cemal se aproxime, aumentando ainda mais a tensão no ambiente. Incomodada, Muzayn lembra que aquela deveria ser uma foto de família. Atis concorda e, olhando para Mercan, diz que eles estão juntos como uma família, arrancando um sorriso dela. Muzayn percebe que os dois estão de mãos dadas. O fotógrafo pede que todos se preparem e sorriam. Atis olha para a mãe e para Asli, que estão sérias, e pede que sorriam, dizendo que ninguém quer ficar emburrado em um retrato de família. Muzayn mantém o semblante fechado, Cemal faz a pose e Asli força um sorriso falso. O fotógrafo elogia e pede que mantenham a posição. Então Atis puxa Mercan para mais perto, o que desagrada Muzayn e Asli, mas deixa Cemal satisfeito. Assim, a foto da família feliz é finalmente registrada. Se quer ficar por dentro de tudo o que vai acontecer em Arafta, ative o sininho e se inscreva no canal para ficar por dentro dos novos resumos.